Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, através do teu Espírito. Fala conosco, ensina-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, Jesus, ele ensinou muita coisa por parábolas, né? E aqui ele fala uma coisa muito importante. Isso aqui é parte do Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, você tem a doutrina, o ensino de Jesus bem condensado. Você quer saber como Jesus, ele ensinou? Leia o Sermão da Montanha, porque ele fala coisas muito profundas. E aqui, nesse texto que a gente leu aqui, ele fala a nosso respeito. Ele fala de como nós devemos viver, andar nesse mundo, como nós devemos agir, e qual é a nossa missão aqui nesse mundo. Amém? E Jesus aqui, ele compara ao povo de Deus com 3 coisas. Ele diz que nós somos o sal, ele diz que nós somos a luz do mundo, e ele diz que nós somos uma candeia, né? A luz, né? Ele diz aqui, ó: vós sois o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Amém? E essas duas coisas, o que ele quer dizer? Nós vamos pensar um pouco sobre isso. Ele diz assim: vocês são o sal da terra. Mas ele diz que a gente não pode ser um sal sem gosto, um sal insípido. Seria um sal que não salga, seria um sal que não presta para nada. Ele está dizendo que a gente tem que ser como o sal. E o sal, ele é um elemento que é muito importante. Por quê? O sal, ele dá sabor, ele tempera, não é? Dá gosto. Uma comida sem sal, você já comeu alguma vez uma comida sem sal? É horrível, não é não? É muito ruim. E Jesus diz que nós somos o sal, para que nós demos gosto a esse mundo perdido, né? Ele diz: vocês são o sal da terra. O sal também ele serve para conservar, para não deixar apodrecer. Irmãos, se o sal que Jesus deixou aqui na terra não estivesse na terra, esse mundo já tinha apodrecido, já estaria de um jeito que a gente estaria insuportável de viver aqui. Ainda você vê misericórdia, você vê amor, você vê ainda pessoas ainda que têm um senso de justiça e de como viver. Por quê? Porque o sal está posto no meio desta humanidade. Então é o sal que não deixou estragar tudo. Então Jesus disse: ó, vocês são o sal da terra. Agora o sal, ele também não pode ficar só no saleiro, né? O sal do saleiro, só no saleiro,
não vai resolver nada. O sal tem que ser colocado aonde deve ser colocado. Ele deve ser colocado para conservar, ele deve dar o sabor, ele deve dar o gosto. E Jesus disse que nós temos essa função de, nesse mundo, manifestarmos a glória de Deus e a presença de Deus aonde a gente for. As nossas palavras, as nossas ações, até os nossos pensamentos devem refletir a natureza de Cristo. Num mundo caído, num mundo que, se não fosse isso, estaria muito pior. Vocês já imaginaram esse mundo sem a palavra de Deus, sem Jesus, sem ninguém com Jesus no coração? Esse mundo seria um inferno. Mas graças a Deus que Jesus deixou o sal aqui, e você foi feito para ser essa função, ser o sal da terra. Mas ele disse também que nós somos a luz do mundo. A luz, quando você acende uma luz, o que acontece com a escuridão? A escuridão vai embora. Como Jesus diz que nós somos a luz, nós espantamos a escuridão com a nossa presença, com a nossa vida, onde nós andamos. E ele diz que essa luz, ela tem que brilhar, ela tem que indicar o caminho, né? Quando os navios que passavam pelas costas, né? Antigamente não tinha GPS, não tinha nada disso, né? Era os faróis. Os faróis indicavam onde é que tinha pedra, onde é que tinha alguma coisa perigosa, e ali o farol guiava a navegação para que os navios não afundassem. Era uma luz. E nós fomos colocados aqui como luz do mundo, para ser um sinal, um aviso, e para que as trevas não prevaleçam. Amém? E Jesus, ele diz aqui que você não pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. Ele diz também: você não acende a lâmpada e coloca debaixo da cama, né? Você é uma luz, mas não pode ser uma luz escondida debaixo da cama. Você tem que ser uma luz que brilha nesse mundo escuro, nesse mundo tenebroso. É um mundo de trevas, mas ele diz assim: olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. As pessoas têm que olhar para você e dizer o seguinte: essa pessoa é um filho de Deus, é uma filha de Deus. E isso nós devemos manifestar ao mundo em todas as áreas. É no nosso viver, é no nosso falar, é nos relacionamentos, é na maneira de tratar com as pessoas, é na maneira de a gente viver. Nós devemos manifestar essa luz diante dos homens. Jesus, ele disse também que a lâmpada da nossa vida são os nossos olhos. Ele diz que se a lâmpada que está em nós, que é os nossos olhos, forem trevas, então quão grandes serão essas trevas. Mas ele diz que nós, até da maneira como nós olhamos para as coisas, até da maneira como nós pensamos e agimos, nós influenciamos a realidade que está ao nosso lado. Como é que você está influenciando o seu derredor? As pessoas que se achegam a você, elas saem iluminadas, elas saem com o bom gosto de Cristo, o perfume de Cristo, ou eles saem escurecidos e saem pior do que chegaram? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Como nós estamos influenciando o nosso derredor? Até os nossos pensamentos
influenciam aquilo que está à nossa volta. O nosso olhar, o nosso pensamento, as nossas palavras, as nossas ações são feitas para a gente ser sal, ser luz e para que a gente sirva de referência para alguém que está perdido e olhar e dizer assim: esse homem, essa mulher pertence a Deus, é um filho, uma filha de Deus. Para que eles não se desviem totalmente e para que eles possam se chegar a Deus e serem salvos também através de Jesus. O mesmo Jesus que eles vão reconhecer que está dentro de você. Amém? Então ele diz: então assim a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando você age de uma maneira como um filho de Deus, como uma filha de Deus, quando você fala como um filho de Deus, uma filha de Deus, quando a sua influência é uma boa influência, as pessoas glorificam a Deus. Mas quando nós nos portamos de uma maneira diferente disso, e quando nós promovemos algo ruim, então as pessoas acabam atribuindo isso a Deus. E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Amém? Porque as pessoas vão dizer: olha lá o crente, olha lá a crente, não é? Olha lá o cristão. E por que eles vão apontar o dedo? Porque nós fomos feitos para ser visíveis. A luz não fica escondida, a luz é visível mesmo. É ou não é? Essas luzes que estão acesas aqui no templo estão acesas em lugar que ilumina todo mundo. Assim também você tem que ser como essas lâmpadas, né? Iluminar ao seu redor. Onde você chegar, você tem que levar luz, né? A sua palavra tem que ser uma palavra que edifica, uma palavra que leva para cima, uma palavra que deixa as pessoas melhores, não é? Você já notou que tem gente que às vezes, onde ela chega, depois que ela sai, fica um negócio ruim? Por quê? Porque muitas vezes ela não traz essa presença de Deus, mas traz outra coisa. E nós fomos chamados para ser sal, ser luz e ser um exemplo, e ser alguém que manifesta a glória de Deus nessa terra. Amém? É uma responsabilidade, não é não? É ou não é? De Deus. Ele diz que quando eles veem as nossas boas obras, eles glorificam a Deus, mas quando eles veem também alguma coisa contrária, o nome de Deus que é blasfemado muitas vezes, não é? Nós podemos continuar lá em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, tem aqui uns conselhos para quem é luz e para quem é sal. Amém? Diz assim, acharam aí? Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vais crescendo. Vamos devagar aqui, né? Ora, se nós somos sal e luz, se nós somos embaixadores do reino, se nós somos filhos de Deus, o apóstolo Pedro, ele diz aqui que nós temos que deixar para trás toda a malícia, todo o engano, todo o fingimento, toda a inveja, murmuração, não é? Toda murmuração, toda inveja, né?
Isso é uma coisa que não cabe àquele que é sal, àquele que é luz. Não pode viver a vida dele na malícia, no engano, em fingimento, né? Em inveja e em murmuração, falando mal dos outros, né? Ele diz aqui: desejai afetuosamente, como meninos nascidos de novo, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. O que ele diz aqui? Você tem que desejar o alimento espiritual, racional, e não falsificado. Hoje em dia nós vivemos no tempo do alimento falsificado, né? O negócio que é tipo iogurte, mas não é iogurte, o negócio que é tipo leite, mas não é leite, o negócio que é tipo queijo, mas não é queijo, o negócio que é tipo linguiça, mas não é linguiça calabresa, diz que é outra coisa, é tipo maionese, que também já não é mais maionese, é feito de amido de milho, essas coisas. Então, está cheio de coisa falsificada, e a gente não pode se acostumar com as coisas falsificadas, não é? Mas se com o alimento isso é muito ruim, imagina com as coisas espirituais. Existe também coisa falsificada? Existe, porque o apóstolo disse: olha, desejai como meninos nascidos de novo, o leite racional, o alimento espiritual, não falsificado, mas você tem que querer o original, não é aquilo que serve só para massagear o ego, ou para mexer com a carne, mas é aquilo que vem para transformar o espírito e a alma, e dar para nós uma nova vida, como disse Jesus, como diz a palavra de Deus, né? Jesus veio para nos salvar, e ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Jesus, ele nos dá esta esperança de uma nova vida. Então, não podemos nos alimentar de um alimento espiritual falsificado, aquilo que parece, mas não é, é outra coisa. Tem gente que acha que se ele ficar rodopiando, e vocês já viram isso, né? A gente fica rodando, rodopiando, fazendo aviãozinho, isso aí é o Espírito de Deus. E não é. Não é? Muitas vezes as pessoas substituem aquilo que é verdadeiro por aquilo que é falsificado. A gente não cria um ambiente espiritual fazendo determinadas coisas para parecer espiritual. Nós temos que realmente nascer de novo, é no Espírito, é dentro de nós. E quando nós nascemos dentro de nós e somos o sal da terra, a luz do mundo, e então nós deixamos todo engano, malícia, fingimento, inveja, murmuração, e a gente agora é uma nova criatura. Então agora a gente se alimenta do alimento espiritual verdadeiro, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus, ele muda a nossa vida. A gente não segue o Evangelho de Jesus e continua no pecado, continua no caminho errado, a gente não continua se afastando de Deus, mas a gente deixa tudo, a gente vai na contramão desse mundo, e a gente se converte, deixa tudo, e agora é nova criatura, e agora nós vamos caminhando para o céu. Mas a gente não pode comer um alimento espiritual falsificado. Evangelho não é coach. Coach é uma coisa que tem o lugar dele. Eu já fui em reuniões de coach, de empresa. Tem a sua validade. Mas tem a sua validade no lugar certo. Mas nós não podemos substituir a palavra de Deus, o Evangelho, o ensino de Jesus, por uma mensagem coach, ou por uma mensagem falsificada que muitas vezes as pessoas querem ouvir, porque a Bíblia diz que no fim dos tempos as pessoas teriam comichão nos ouvidos, e não queriam mais escutar a palavra de Deus, mas procurariam mestres
que falassem de acordo com como eles querem ouvir, para que ouvissem algo que massageasse o ego e que eles se sentiriam bem. E às vezes a palavra de Deus faz você se sentir mal. Sabe por quê? Quando Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para ver o que ele está falando aí. Ele está falando que vai ser moleza, vai ser fácil? Ele está falando que vai ser difícil mesmo, não é? Agora, tem gente, o pessoal não quer escutar isso não. O pessoal não quer escutar que se continuar no pecado, está perdido, está indo para a condenação eterna. E as pessoas não querem ouvir isso. Agora, isto faz parte da mensagem de Deus. Fala: olha, o caminho de Deus leva para cima, o caminho do mundo leva para a condenação. E então, essa mensagem, às vezes a gente não vai ficar sentindo bem. Às vezes você sai às vezes, a gente sai às vezes, né? Porque vai mexer com as estruturas lá da alma, do espírito, mas vai fazer você ir para o céu. Agora, que adianta a gente se sentir bem, está tudo bem, e o navio Titanic está afundando? É ou não é? O navio está afundando e a gente se sente bem? Não, você tem que saber que a coisa está ruim e que precisa haver mudança. Então ele diz aqui: o leite racional, não falsificado, para que você vá crescendo, deseje afetuosamente esse alimento espiritual. Se é que já provaste que o Senhor é bom, que o Senhor é benigno. Se você já provou que o Senhor é bom e Ele é benigno, nós nos cheguemos a Ele, que é a pedra viva. Que é essa pedra viva que foi rejeitada, reprovada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é essa pedra viva, que foi reprovada pelos homens, mas que é eleita e preciosa. É uma pedra preciosa, é Jesus. Ele diz aqui também: vós também. Olha só, Jesus é a pedra preciosa, que foi rejeitada, mas ele diz assim, que vocês também, nós também, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que é sacrifício espiritual agradáveis a Deus por Jesus Cristo? Mas tem gente que acha que servir a Deus não envolve sacrifício. Tem sacrifício sim. Primeira coisa que você tem que sacrificar é o teu eu. É o eu. É a velha maneira de viver, de pensar, de agir. É o homem velho. É o pecado que a gente gostava e de repente tem que ficar para trás. Então ele diz: vocês também, como pedras vivas, vocês são edificados uma casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Rogo-vos, pois, diz o apóstolo, rogo-vos, pois, que ofereçais os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Amém? Aquele que prostituía, não prostitui mais. O que adulterava, não adultera mais. O que era ladrão, para de roubar. O que era mentiroso, para de mentir. Né? Por quê? Porque nós fomos chamados como sacerdócio santo, como pedra viva, para oferecer-nos a nós mesmos a Deus em sacrifício, né? Para dizer: Senhor, eis-me aqui. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Essa pedra principal da esquina é o Senhor Jesus. Amém?
é o Senhor Jesus. Quem crê em Jesus não será confundido. Assim, para vós que credes, você que creu, você crê, né? Assim, para vós que credes, é preciosa, é uma pedra preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Amém? Amém. Que coisa interessante, né? Jesus, ele é a pedra, é o alicerce da nossa vida, ele é a pedra principal da construção espiritual da nossa alma e da nossa existência. Mas tem gente que tropeça nessa pedra. Ele pode ser uma pedra principal que vai fazer a tua construção ficar estável, ou ele pode ser também uma pedra de tropeço, quem tropeça em Cristo. Ele é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Ou seja, Deus já sabe lá o final das contas. Deus já viu tudo. É interessante saber que para Deus Ele sabe das nossas decisões, daquilo que nós vamos fazer amanhã, depois Deus já sabe tudo. Ele não determinou que a gente faça de determinada maneira. Ele nos deu livre-arbítrio. Só que Ele sabe o que a gente fez. Amém? Ele sabe. Mas você tem livre-arbítrio para escolher. Então escolha o bem e viva, né? Deus, quando colocou eles lá no monte, lá, 2 montes, ele disse, escolha, um era maldição, o outro era maldição, ele diz, escolha a bênção e viva, escolha o bem e viva, não escolha o mal, escolha o bem. A vida é feita de escolhas, e nós não temos a possibilidade de alterar o passado. A gente não pode alterar o passado, mas a gente pode escolher daqui para frente, mudar de rota e viver de acordo com Deus, e viver segundo a vontade de Deus, e chegar num destino glorioso, maravilhoso, porque Deus é longânimo, grande em perdoar aquele que se arrepende. Outra coisa, se arrepender não é chegar para Deus e dizer para Ele com a cara mais de pau e dizer, desculpa Senhor, e amanhã vou fazer de novo, tá Senhor? E de novo, e de novo, e de novo. Irmãos, Deus não mandou a gente pedir desculpa, mandou se arrepender. Arrependimento é mudança de mente, é metanoia, é mudança de direção, é você mudar o seu interior. Amém? É essa mudança que o Espírito de Deus promove dentro de nós, é deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso íntimo, no nosso ser, e nos fazer uma criatura, um filho de Deus. Aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Vós, mais vocês, vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, né? Ele mandou a gente ser luz e chamou a gente para a luz maravilhosa dele, né? Porque nós somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real, um sacerdócio de reis. Você foi feito rei e sacerdotes através de Jesus Cristo. Amém? Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Amém? Graças a Deus. Então, que nós possamos meditar nessas palavras, né? Que nós nos alimentemos como meninos recém-nascidos, nascidos de novo, do leite racional, não falsificado, para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente chegue à estatura de varão perfeito. Amém?
para que a gente não seja eternamente menino na fé, mas a gente possa ser um varão perfeito, um homem perfeito, uma mulher perfeita, na semelhança daquele que chamou a gente das suas trevas, nos chamou das trevas para a sua luz. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.